Quem está feliz aí? Bora para mais um tempo aí com o Espírito Santo, ouvindo. Aleluia. Esqueci também da declaração de fé, né? Quando o Rodrigo falou ontem, a gente faz, toda vez que a gente inicia a palavra, a nossa declaração de fé. Então vamos fazer agora? 1, 2, 3 e já. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Senhor, faz isso em nós, Pai. Coloca a mão no seu coração. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua fidelidade. Obrigada, Senhor, porque tu és o nosso dono, Senhor. É tão bom te pertencer e ter a tua voz conosco, Senhor. O Senhor ama nos orientar, o Senhor ama, Senhor, nos conduzir e falar conosco. O Senhor ama papear conosco, Senhor. Que esse papo reto seja do Senhor conosco. Nós estamos aqui para te ouvir, para aprender com o Senhor e para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nos aconselha nessa manhã, nos ensina, nos dá todas as estratégias que a gente precisa, Senhor, para viver tudo que o Senhor preparou para nós. Nós te agradecemos, eu te peço que o Senhor cele as mentes e os corações desse lugar, que eles sejam levados cativos à obediência somente à tua voz, Pai, à tua ordem, para a glória e o louvor do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. O tema dessa palavra é incendiada. Quem é incendiada aí? Aleluia. Glória. Aleluia. Nosso texto base está lá em Mateus 5, 14 a 16, e diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos. E assim ilumina a todos os que estão na sua casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aleluia. Aleluia. Quando descobrimos quem nós somos, nós descobrimos o nosso propósito. Então, se a gente não sabe quem a gente é, provavelmente a gente não vive o nosso propósito. Tem muito carro sendo guarda-roupa, tem muita pipoqueira fazendo feijão e muita panela de pressão fazendo pipoca. Hoje, a falta de contentamento da humanidade é o senso da falta de contentamento. A falta de sentido de vida. Porque nada nessa terra tem poder para nos dar sentido. O nosso sentido é funcionar de acordo com o que o Criador nos criou para funcionar. Então, um carro, ele foi feito para ser carro. E para andar, funcionar. Cumprir o seu propósito. Quem está comigo? A pipoqueira foi criada para quê? Para fazer pipoca. Não foi feita para fazer feijão. Mas tem muita gente hoje que é pipoqueira fazendo feijão. Vai dar certo? Não vai dar certo. Nunca vai haver senso de contentamento. Então, hoje, a humanidade toda está desesperada pela palavra prazer, felicidade, por causa da falta de contentamento. Só que só descobrindo o nosso propósito, para o que a gente foi criado por Deus, é que a gente vai ter contentamento. Isso tem que estar impregnado em nós. Isso tem que ser o nosso respirar. Porque quando você encontra isso, a tua alegria é constante. Nath, a tua vida é perfeita? Não é perfeita, queridos, mas eu sou feliz. A gente não é perfeito, mas a gente é feliz. A Bíblia fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por quê? Porque Ele nos faz funcionar. Ele deixou um manual para a gente. Epa, peraí. Quem criou o computador, se não tivesse deixado o manual para a gente aprender a mexer no computador, a gente não ia conseguir. E se você pegar um computador para mexer hoje, se você não ligar o power lá, pá, você não vai conseguir fazer nada. Só quem disse para você que é para ligar o power? O criador do computador. Tem um manual. Amém? Então, a gente precisa aprender e entender de Deus. Para que a gente foi criado?
Isso foi a primeira pergunta que eu fiz para Deus quando eu me converti. Ontem eu estava dando uma palhinha do meu testemunho. É muito grande, infelizmente a gente não vai ter tempo para isso. Mas eu me converti dentro de uma boate. Dentro de uma boate, dentro da Via Show. Não sei se vocês já ouviram falar aqui. Eu estava lá dentro daquela multidão. Eu era professora de dança, eu tinha 13 quilos a mais, só de massa. Eu comia 1 dúzia de banana por dia. Porque eu era vaidade em pessoa. Eu me sentia amada quando eu era olhada. Eu precisava da afirmação dos olhares das pessoas para me sentir amada. A declaração de amor que eu recebia das pessoas era quando elas me achavam bonita. Que prisão. Eu era aprisionada. E aí eu estava lá dentro da Via Show, subia no palco. Meu sonho era ser a loura do Tchan. Esse era meu sonho. Aí treinei 3 meses direto. Comendo 1 dúzia de banana por dia, indo para a academia o tempo todo. Era trabalho e academia. Quando eu fui me inscrever para ser a loura do Tchan, cheguei lá, desci. Lá no Olimpo. Quando eu fui lá, cheguei lá, desci. Vim me inscrever. Mas terminou ontem a inscrição da loura do Tchan. O quê? Não acredito nisso. Eu entrei dentro da van para voltar para casa, em lágrimas. Eu falei, Senhor, como assim? Como assim? Deus, como assim? Deus falou comigo. Eu não te criei para viver isso. Eu não conhecia a Deus, queridas. Mas eu ouvi Deus falando comigo lá dentro da van. E eu ouvi a voz de Deus. Eu não te criei para viver isso. E aí eu comecei. Tá. Se não é para isso, para que eu estou aqui? Porque não é possível que o Senhor tenha me criado para viver triste do jeito que eu sou. Não é possível. O Senhor não ia fazer isso comigo. O Senhor me ama. Eu sei que o Senhor me ama. Todas nós sabemos disso, que a gente é muito amada pelo Senhor. E aí eu estava lá na Via Show. E Deus falou comigo de forma audível, assim. Sobrenaturalmente. Escolhe hoje o que você quer. Escolhe hoje o que você quer. É isso? Isso não tem poder para te preencher. Aí eu olhei assim, estava muito mal nesse dia. Falei, não, Deus, eu não quero isso. Isso não me preenche. Cheguei no meu quarto, ajoelhei. Eu morava num quartinho, querido, do tamanho de um carro. Comia arroz e banana 1 semana, que eu não tinha o que comer. Sozinha no Rio de Janeiro com 18 anos. Dura. Vida dura. Mas o Senhor é tão perfeito que fez a proposta igual o Abraão, vai para um lugar que eu te mostrarei. Por quê? Para eu estar sensível à voz de Deus. Me tirou de perto da minha família. Peguei meu padrasto com outra mulher. Falei, minha mãe nunca mais vai depender de você. Eu vou para o Rio de Janeiro trabalhar. Mas ela nunca mais vai depender de você. Fui para o Rio de Janeiro. Arrumei um emprego. Atendente de loja lá no Mercadão de Madureira. E fui, aluguei um quartinho. Mandava o dinheiro para minha mãe. Só para vocês entenderem um pouquinho da minha história. Só que meu sonho era ser o louro do Tchan. E aí, cheguei no meu quartinho. Ajoelhei. Estava muito mal. Falei, Senhor, o que eu preciso fazer para mudar de vida? O Senhor não me criou para viver o que eu estou vivendo. O que eu preciso fazer para mudar de vida? E dormi, gente, um sono que eu nunca tinha tido na vida. O Espírito Santo me abraçou. De uma forma poderosa. E no outro dia passei em frente de uma igreja, que não tinha nem placa. Falei, de manhã tem em todo lugar, eu vou lá. Sentei sozinha. Eu me converti. Fui sozinha. E todo o processo de conversão, sozinha. Eu e o Espírito Santo e eu. É por isso que não tem desculpa para nós. Não tem desculpa para nós. Quando a gente aceita Jesus, a gente recebe uma lâmpada. E a responsabilidade de manter a lâmpada acesa é nossa, não é de ninguém. Que a lâmpada de ninguém, é responsável por iluminar o nosso caminho. Amém? Às vezes a gente, mas o outro não me ajuda. Mas eu não tenho acompanhamento. Não. A gente tem o Espírito Santo dentro da gente. O outro vai ajudar sim, faz parte da nossa missão e a gente faz isso com o maior carinho. Mas a gente não pode colocar a nossa dependência e a nossa desculpa nisso. Amém? A gente tem que iluminar todo mundo, glória a Deus. Porque vai reluzir, mas não vai ser constantemente, porque o teu pé não é do mesmo tamanho do pé da pessoa. Amém? Não sei nem por que eu falei isso, mas glória a Deus. E aí, lá eu ouvi uma palavra. Ele pegou o microfone e falou, você que chegou aqui quer mudar de vida. Guarde o que eu vou te dizer. Eu tinha falado no meu quarto. Eu falei, gente, quem falou para ele? Que eu perguntei isso para Deus ontem.
que eu preciso fazer para mudar de vida? Você que entrou aqui quer mudar de vida. Aí fiquei assim, ó, esperando para ele falar, né? Qual é a receita? Qual é a receita? Qual é a receita? Qual é o manual? Coloque Deus e o seu reino em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu falei assim, é só isso? É só isso. E eis-me aqui. É só isso. Porque ninguém pode acrescentar aquilo que só Deus pode acrescentar na nossa vida. Mas existe uma prioridade para a gente colocar. E aí, eu descobri o meu propósito. Você sabe quem você é? Você é a luz do mundo. Aleluia. Esse texto fala, vocês são a luz do mundo. Aleluia. A luz que o mundo tem, vem de nós. Olha que tremendo isso. Jesus fala, vocês são a luz do mundo. Nós somos a light, querido, dessa terra. Isso que vem no meu coração. Imagine a gente sem a light. CPFL. Imagine Ribeirão Preto sem a CPFL. Como que a gente estaria? Não tem luz, não enxergo nada. Que escuridão. Queridos, o mundo precisa da gente. Jesus conta com a gente para carregar o reino dele. Você é luz. É por isso que você não tem que dar confiança para as trevas. Porque as trevas vão fazer de tudo para apagar a tua luz. Vai fazer de tudo para tentar enganar a tua mente. Vai fazer de tudo para tentar, sabe, abaixar o seu brilho. Sabe aquela coisa que vai abaixando o brilho, vai baixando. Ei, não aceite. Você é a luz do mundo. Então, quem você é? A luz do mundo. Aleluia! Quem está comigo? Aleluia! Olha isso, que tremendo. Por que você é a luz do mundo? Você tem a visão de Deus, não para nos obstáculos e enxerga o que Deus vê. Ser a luz do mundo te dá o privilégio de enxergar o que Deus vê. É por isso que a gente não é enganada. A Bíblia fala que Deus não deixa o servo dele enganado. Os filhos dele enganados. Você deixaria teu filho enganado? Deus também não. Aleluia. Aleluia. Enxergue o que Deus vê. Você tem a visão do Senhor. Você é uma cidade construída em cima do monte. Você é uma cidadela. Você tem visão privilegiada, estratégias do alto, enxerga de cima. Não é enganado e nem surpreendido. Porque quem está no alto enxerga tudo. Oh, glória! Eu até coloquei na internet aqui uma foto de uma cidadela, mas o slide já estava pronto. E eu fui ver uma foto de uma cidadela, era um castelo, assim, bem lá no alto, sabe? Um castelo enorme. Falei, olha o que Deus fala que a gente é. Lá no alto. Por quê? Visão privilegiada. Estratégia por onde o inferno está vindo. Peraí. Não. Está vindo para... Você cerca. Ali, aí você cerca. Não, aqui não. Na minha casa não. Peraí. Essa cultura aqui na minha casa não. Que negócio é esse de prejuízo aqui na minha casa, Satanás? Bata em retirada agora, em nome de Jesus. Queridos, o mundo do espírito, ele é vencido pelo poder da palavra declarada. Da palavra. Satanás não conhece os nossos pensamentos. Não. Mas ele investe nele. E quem é que vai ordenar ele para bater em retirada? A minha e a sua boca. Amém? A minha e a sua boca é responsável por alimentar a sua fé e cercar o seu território. Então, abra a sua boca. Você tem visão do alto. Você enxerga de cima. Você não vai ser enganada pelo inferno. Amém? Aleluia? Aleluia. Você não será surpreendida pelo inferno. Você toca em mais pessoas, carrega o que ninguém carrega e vive o que só o Senhor pode fazer. Por quê? Porque você está no alto. Você está no alto. Você tem o privilégio de ser guiado pelo Senhor. Ele vai te dar todas as receitas que você precisa. Ele vai te dar toda a funcionalidade do manual. Para você viver aquilo que o manual diz. E para você funcionar de acordo com aquilo que Deus te propôs. E aí o teu contentamento vai estar nele. E aí não vai ser de um dia, de 2 dias. É eterno.
Olha que tremendo. Funcionar eternamente. Aleluia! É só esse Criador que pode fazer isso, querido. Sabe por quê? Porque Deus não investiu, foi dinheiro para a gente viver aquilo que Ele tem para nós, não. Deus não investiu, foi sangue. A moeda, o preço que foi pago foi sangue. Aleluia! Oh, glória! Foi sangue que Deus investiu. Aleluia! Aleluia! Você imagine quanto que o criador do primeiro avião, do primeiro carro, investiu para fazer o primeiro carro, o primeiro avião. Ele investiu pouca coisa? Ele investiu tudo que ele tinha. Deus investiu o seu único filho. Para dar errado o projeto? Quem fez o primeiro carro fez para dar errado? Quem fez o primeiro fez para... Deus também não te fez para dar errado. Deus te fez para dar certo. Amém? É por isso que você está aqui, ó. Te fez para tocar em mais pessoas, porque você está com visão do alto. Então, você vai onde seus olhos enxergam, você pode tocar. Deus vai te levar a tocar em lugares que você nunca nem imaginou. É o que eu estou vivendo aqui. Amém? Quando que eu ia imaginar que estaria em Ribeirão Preto pregando? Mas Deus é Deus. Deus é Deus. Aleluia! Aquilo que Deus pode te dar para você carregar, ninguém pode te dar. Ninguém, nem a sua própria força. Aleluia! Ô, glória! Obrigada, Jesus. Você é oliva. Você é oliva. Você tem óleo. O texto fala da candeia. Ninguém pode esconder uma candeia debaixo da vasilha. E a candeia tem que estar acesa. Por isso que você é incendiada. Mas o óleo para manter o fogo aceso vem da oliva. Você sabia que a oliva é uma das plantas que mais permanece em meio às tempestades? Ela fica ali, ó. E uma coisa interessante é isso aí, ó. No dilúvio, o sinal de vida foi um galho de oliva, trazido pela pomba, o Espírito Santo. Em meio à destruição, caos, dificuldade e morte, você permanece de pé, porque você é oliva. O que a pomba foi lá? Tem vida? Aqui. Um galho de oliva. Você é oliva. Tem vida em você, tem óleo em você. Aleluia, tem óleo em você, por isso que a sua candeia vai continuar mantendo o fogo aceso. Aleluia, ninguém vai poder te esconder. Você é candeia acesa. Então, você é oliva, você é candeia acesa. Você é incendiada, você é oliva, você é a luz do mundo, você é candeia acesa. Amém? Olha quanta coisa a gente é, queridas. Olha quanta coisa a gente é em Deus. Olha quanta coisa o Espírito Santo nos faz ser. Aleluia. Aleluia. E a candeia? Eu coloquei uma foto para a gente ter uma noção. Você nasceu para dar luz. Aleluia. E dar luz a todos que estão na casa. Diz o versículo 15. Sabe o que acontece? O inferno, ele quer roubar a nossa casa, né? E aí, o que ele vai fazer, queridas? Se nós somos a candeia da nossa casa, ele vai tentar apagar a nossa casa. E aí, aonde que ele vai mexer? Na candeia. Em mim e em você. Por que a serpente não convenceu Adão? Aleluia. Preste atenção. Por que a serpente não convenceu Adão? Ele foi em Eva porque a serpente sabia que se ele conquistasse Eva, ele conquistava Adão. A mulher, ela tem o poder de construir ou destruir a vida do homem. A mulher, ela tem o poder de manter a tua casa iluminada ou de manter a tua casa apagada. É por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola, com as suas próprias mãos, a destrói. E você imagina, você ter um palácio com as suas próprias mãos destruir um palácio? Edificar não tem nada. É você levantar, tijolinho por tijolinho. Destruir é acabar com o que está pronto. Aquilo que Deus já te deu pronto. Queridos, isso é muito profundo. Você é candeia da tua casa. Você é candeia dos seus filhos. Você é candeia do seu marido. Você é candeia dos seus vizinhos. Você é candeia da multidão que Deus te deu.
para iluminar. Aleluia! Aleluia! E é a estratégia do inferno tentar apagar a tua candeia. Não abra mão do fogo da sua candeia. Oh, glória! Aleluia! Para que serve uma candeia apagada? Vou falar sobre isso. Oh, xerebalare cantarabalá. Uma candeia apagada perdeu o seu propósito. Não serve para nada, só ocupa espaço, resseca, enferruja e é destruída. Candeia foi feita para estar acesa. Se a gente não iluminar a nossa casa, queridos, a gente não está cumprindo o propósito. A gente não tem contentamento, porque a gente nasceu para isso. A gente nasceu para edificar a nossa casa. A gente nasceu para nortear. É por isso que o diabo tem ódio da gente. É por isso. Por quê? Porque a mulher, ela consegue imprimir dentro do coração do homem o coração de Deus. Ela consegue iluminar o caminho do homem, estando submetida ao Espírito Santo, falando no momento certo, sabe? Se calando no momento certo. Às vezes não é tão difícil para a gente falar, né? Que a gente tem a mania, a língua grande. Ou eu e minha boca grande. Não, aqui não tem isso, não. Nem lá na Simples, também não tem, não, que eu também não aceito, não. Também não aceito essa palavra sobre nós, não. Amém? Aleluia. Aleluia. Mas se calar é uma dificuldade para a gente, né? Que parada. É uma isca. É uma isca para quê? Para a gente gerar resistência no coração dos nossos maridos. Porque a Bíblia diz que nós não temos o poder de convencer o homem. O único que tem poder de convencer o homem é o Espírito Santo. Mas é difícil para mim se submeter à voz do Espírito Santo. Eu quero convencer, porque eu que quero que ele faça o que eu quero que ele faça. Não é? Então, ao invés de tentar convencer, quem vai convencer é o nosso joelho. E o Espírito Santo vai agir. De joelho no chão, o Espírito Santo age nos bastidores. Amém? Essa é a arma para manter a candeia acesa. Aleluia. Olha que tremendo. O nome Lúcifer, em latim, é Luciferus. Significa portador de luz. Ou aquele que traz a luz. A palavra é formada pela junção de lux e ferre. Carregar, que significa carregar, trazer. Luz, carregar, trazer. Olha porque o inferno odeia a gente. Olha porque a serpente foi tentar Eva. Nós somos carregadoras de luz, queridos. E a gente chega para iluminar. A gente chega para trazer direção, para trazer escapes. A mulher, ela pensa em saídas, né? É ou não é? Porque a gente tem uma visão 350, 360. O homem vê mais longe, mas vê uma reta só. A mulher não vê tão longe, mas ela vê 360. Ela vê aquilo que nem imagina. Amor, nem pensei nisso. Não, amor, mas isso é verdade, filha, é verdade. Por quê? Porque a mulher complementa o homem. A mulher não vai à frente do homem. A mulher complementa o homem. Por isso que ela foi criada da costela, para andar do lado. Não foi mandar nem na frente nem atrás. Mas Deus fez um encaixe da porca e parafuso. Amém? Aleluia? Aleluia. Você é a luz da sua casa. Vamos lá, iscas do inferno. E aí você é uma candeia que está num alto lugar da sua casa, sabe? Para iluminar a tua casa, para nortear. Só que o inferno não está satisfeito com isso. E aí ele vai colocar iscas para a gente tentar morder. Para nos roubar. O nosso óleo, a nossa luz, tudo que a gente é. Você já sabe quem você é, amém? Você já sabe o que você tem, amém? Aleluia. E isca, eu falo muito de iscas, né? Porque foi uma revelação que Deus me deu numa palavra. O que é isca? Isca é algo pequeno que quer pegar coisas grandes. Você vai pescar, você bota uma isca pequenininha, né? Para pegar um peixão. Isca é coisa pequena para pegar coisa grande. Isca é coisa morta para pegar coisa viva. Aleluia. Não morda as iscas do inferno. Não morda as iscas do inferno. Amém? Uma das iscas de Satanás é tentar nos apagar.
O que o texto fala? Para não colocar uma vasilha sobre a candeia. Para não esconder debaixo da mesa. Por quê? Porque é uma isca. É uma isca tentar nos apagar. E aí, muitas das vezes, os ventos fortes vêm, as tempestades vêm, as situações difíceis vêm, o desânimo, a tristeza, as dores, para tentar nos apagar. Queridos, a gente está nesse mundo. A gente está nesse mundo. E eu recebi até eu aprendi algo com um rapaz que pregou lá na igreja, que eu nunca tinha entendido por esse lado. Eu vou distribuir esse pão aqui que eu recebi. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mundo já foi vencido. O mundo já foi vencido. As aflições não podem nos matar. Ele já foi vencido. Eu venci o mundo. Jesus está falando assim para a gente, peraí, tem bom ânimo, é a única coisa que você precisa fazer. Porque eu já venci o mundo. Ele não vai te matar, ele já está morto no chão, ele já está jogado no chão. Já está consumada a minha vitória sobre a vida de vocês, sobre o mundo. Então a gente tem que se apropriar disso. Quando as tempestades se levantarem, os ventos fortes, as situações difíceis, o desânimo, a tristeza, peraí. Você não vai me apagar mesmo. Jesus já venceu isso aí por mim. Essa situação aqui não é nada diante do meu Senhor. Deus, toma aqui, ó. Toma essa situação aqui. Toma essa aqui. Toma essa aqui. Amém? Não deixe ninguém nem nada apagar a sua candeia. É isca. Não morde. É isca. E aí eu falo das dores. Foi uma outra revelação que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Você é maior do que a sua dor. Mulher é muito sensível, né? A gente... E terás dores de parto. E aí, a gente tende muito a cozinhar muito a nossa dor, né? A comer muito da nossa dor. Só que isso, a gente precisa se ligar. Porque a gente já está até curada. Mas a gente fica ali remoendo aquele negócio dentro da gente. Remoendo. Para de comer dor. Para de comer dor. É isca para te paralisar. Enxergue isso. Você é maior do que a sua dor. Nath, mas eu estou com dor de cabeça. Peraí, mas minha cabeça é desse tamanho. Meu corpo é desse tamanho. Eu sou maior do que a minha dor. Estou com a dor no dedinho mindinho. Aí eu paro de andar porque eu estou com o dedo. Ei, você é maior do que a sua dor. Oh, glória! E aí, para melhorar, Jesus fala, a Bíblia fala em Isaías 53, 4 e 5, mas ele levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Todas as minhas, não só algumas. Você é maior do que a sua dor. Não coma a dor. Não se alimente de dores. Porque é isca para te roubar o seu óleo. O óleo da sua candeia. Amém? Você é maior do que ela. Quantas dores você já venceu? Aí para pensar hoje, a pior dor que você já venceu na sua vida. Você não venceu? Você está de pé. Por que você não vai vencer essa? Você vai vencer. Aleluia! Você é maior do que a sua dor. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. E ele é a vida. Amém? Aleluia! Você é oliva. Isso são tentativas malignas para nos roubar. Não se alimente de dores. Não se apague e não seja apagado. E tem isso também, né? Palavras que a gente recebe de pessoas que tentam nos apagar. Por que você vai fazer isso? Mas você não tem capacidade de fazer isso. Ah, não gostei disso aí, não. Queridas, você sabe quem você é. Você não precisa da visão do outro em relação a você. Não é o outro que vai construir sua identidade. Eu tenho 2 filhos. Ele fica assim, mãe, o Tito, menor. Mãe, mas o Nicolas falou isso de mim. Aí eu falei assim para ele, mas você é? Não. Então por que você está preocupado? Mãe, não sei o que, fulano de tal falou comigo. Filho, mas você é? Não. O que importa é o que Deus disse que você é. E ponto final. Oh, glória! Aleluia! Não deixa ninguém
ninguém mexer na sua identidade. Isso é para te apagar. Então não seja apagado por ninguém. Ó, glória! Quem te fez foi Deus. E Deus te fez para iluminar. O Espírito Santo está com você. E acabou. Amém? É incrível como uma palavra recebida tem o poder para destruir a gente. E a gente tem que tomar cuidado, porque a responsabilidade da nossa candeia é nossa, não é do outro. Ó, glória! Então está recebendo palavra, já recebeu, mas lá quando eu era pequena, eu tinha trauma. Queridas, a gente é maior que a nossa dor. Você é? Não? Então vamos embora. Ponto. Amém? Mas não pode deixar um negócio pequenininho e roubar nossa lâmpada, roubar a nossa candeia. Aleluia. Aleluia. Não se apague. Também tem isso, né? Ai, mas eu não sou capaz, Nath. Querido, ninguém é capaz. Ninguém é capaz. Ninguém. Todo mundo depende do Espírito Santo. Ninguém. O maior pregador hoje do mundo depende do Espírito Santo. Acabou. Se um dia ele achar que ele é alguém, acabou. Ele não é nada. Porque ter tudo no teu Espírito Santo é ter nada. E ter nada em teu Espírito Santo é ter tudo. Oh, glória! Você tem tudo. Por isso que você é capaz. Você é capaz porque você tem o Espírito Santo. Ele é o nosso professor. Ele nos ensina todas as coisas porque Ele é o Senhor. Amém? Então, para também de ficar abrindo mão da sua capacidade, da capacidade que Deus te deu para iluminar a sua casa, para iluminar os seus caminhos. Amém? Levanta a sua cabeça. Que negócio é esse de ficar andando pela rua com a cabeça baixa? Você é filha de Deus. Aleluia. Isso rouba a nossa autoridade, queridas. E é um negócio muito sério, porque é Satanás que a gente está encarando, não é os homens. É glorificar o nome dele, não é o nosso. A gente não é nada mesmo, não. Sem ele, com ele, a gente é tudo. Que ele está na nossa frente. A gente está seguindo ele. Estou seguindo. Faz muito isso lá na igreja, né? A Jesus Cristo. Nesse caminho, eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Para trás não volto. Não volto, não. E é justamente porque a gente está seguindo Ele, é que as bênçãos nos seguem. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Por que me seguirão? Por que elas me seguirão? Por isso que a Bíblia fala que as bênçãos correrão atrás de nós, que a gente não precisa correr atrás da bênção. Por quê? Porque eu sigo Ele. Então, Ele já abriu a porteira para mim. Eu estou atrás dele, eu recebo as bênçãos. Eu recebo bondade e misericórdia. Eu recebo. Eu estou seguindo! Oh, glória! Quem pegou? Aleluia. Não para de se apagar. Para de se apagar, porque Deus conta com você para iluminar esse mundo. Deus conta com você para fazer a obra dele crescer, para ganhar vidas para Jesus. Cadê as pessoas? Você sabia que você vai dar conta para Deus das suas mãos? E eu também? E quando eu falo vocês, gente, é porque eu sou muito... aquela... Mas entendam que eu estou falando para mim primeiro, que isso aqui corta meu coração o tempo todo. Amém? Estou no mesmo barco que você, na mesma jornada. Na mesma moenda. A moenda do Espírito Santo. Deus tem, sabe, metas de vidas para a gente. Eu falo que eu não abro mão de entregar todas as sementes da minha sacolinha. E quando chegar lá em cima, mostrar as nossas mãos para o Senhor e falar, beleza, você viveu isso aqui, mas eu tinha isso aqui para vocês. Ó. Tu imagina, queridas. E aí, acabou o tempo. Então, agora é a hora. Amém? Não se apague, nem deixa ninguém te apagar. Aleluia. Como que você não vai deixar ninguém te apagar? Intensificando o seu fogo. Você é candeia, incendiada. Ressalte quem você é e quem Ele te fez ser. Foi Ele que nos fez ser. Amém? Mesmo que você tenha que olhar no espelho e falar, eu sou filha de Deus, eu tenho o Espírito Santo, Senhor, eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Senhor, eu tenho tudo. A capacidade que eu preciso, eu tenho tudo. Queridos, eu passo mal desde 3 horas da manhã. Vocês não sabem disso, né? Só porque eu ia pregar. É isso. Mas eu falei para Deus, eu não abro mão de fazer nada que o Senhor me chamou para fazer. Com dor de barriga, sem dor de barriga, com dor, com isso, com aquilo, eu estou aqui. Acabou. Não é na minha capacidade, é na capacidade do Senhor. E eu não abro mão daquilo que Ele tem para mim. Amém? Aleluia.
O Espírito Santo é a nossa fonte de poder. Mude a fonte de dor para a fonte de força. Eu vos dei poder. Muda a fonte. Tira o foco da dor. Despluga da dor. Coloca na força. Ai, isso está me fazendo mal. Qual é o versículo que fala sobre isso? Vou procurar saber. Vai lá. Ah, é isso aí? Ah, é vida financeira. Ele suprirá todas as minhas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus. Ai, estou com o coração ansioso. Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês. Ah, olha os campos, olha os passarinhos. Eles não trabalham nem fiam. Aleluia! Aleluia! E tu vai trazendo à memória aquilo que dá esperança. Vai gerando fé no seu próprio coração, porque essa responsabilidade é tua. Essa responsabilidade é da tua própria boca. Glória! A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra da tua própria boca. Por que você não abre a boca e fala para o teu próprio coração ouvir? A gente tem que chegar aqui alimentado, que aí o fogo desce. Não é chegar aqui para se alimentar. Começa a orar e começa a declarar a palavra, para você ver como você vai terminar a sua oração. Aleluia! A palavra vai entrando, ó. Faz um gabinete com o teu coração o tempo todo, queridas. É só declarar a palavra é viva. Quando ela entra no meu coração, Davi fez isso, por que está abatida a minha alma? Epa, peraí. Mesmo som do seu coração, olha para dentro de você. Aleluia. Por que você está assim? Peraí, eu tenho um Deus. Aleluia, marido, louvarei. Oh, glória. A gente tem que aprender a declarar a palavra para a gente mesma. Para a gente mesma, para o nosso próprio coração. Porque a gente é responsável pela nossa fé. A gente tem que cercar a nossa fé, a gente tem que cercar a nossa mente, a gente tem que cercar o nosso coração, a gente tem que cercar a nossa jornada, a gente tem que cercar o nosso caminho. E Deus nos deu todas as ferramentas para isso. Aleluia! Eu vos dei poder. Troque a fonte de dor pela fonte de força. Amém? Aleluia. Encare as suas guerras e lute. Não deixe os ventos apagar sua candeia. Você foi feita para brilhar, para mostrar quem Deus é. Aleluia. Outra isca. Vão tentar te esconder. Então, uma isca, vão tentar te apagar. Outra isca, vão tentar te esconder. O que iriam fazer? Colocar a vasilha, né, na candeia. Esconder. Colocar debaixo da mesa. Que negócio é esse de fugir do que Deus te chamou para ser e fazer? O chamado nos persegue por onde, e ele está dentro de nós. E por onde a gente for, ele está atrás. Não adianta. Gente, eu tinha nervoso de falar que eu ia ser pastora. Não, muita responsabilidade. É muita exposição. Até que uma pessoa chegou para mim e falou assim, mas o que você vai fazer que você já não faz? Eu falei, mas o que você vai ser do que você não é? Já é. Eu falei, é mesmo, Senhor, que bobeira. Aí, lá na agência que eu trabalhava, chegou um PJ lá, né, um gerente PJ, e falou assim para mim, Nath, muito engraçado, você prega? Prego. Tinha pavor do título de pastora. Isso já tinha 3 anos de igreja. Foi quando Deus me libertou, porque quando a gente abre mão, Deus faz. Prestem atenção nisso. Você visita? Visito. Você faz gabinete? Faço. Por que você não é pastora? Olha a pergunta que ele fez. Aí eu sabia quem eu era, né? Em Deus, eu. Por quê? Porque o chamado me persegue. Por onde eu vou, ele vai junto. Ele está dentro de mim. Aí o Espírito Santo é mesmo. Aí eu falei para ele. E o Espírito Santo falou comigo, para mim. Aí eu fiquei pensando no que eu tinha respondido para ele. Ele, tá. Gente, eu cheguei em casa, mas eu chorava bicas diante de Deus. Senhor, me perdoa. Que privilégio eu tenho, Senhor. Que privilégio eu tenho de ter sido chamada pelo Senhor para cuidar do teu povo, da tua noiva, dos teus filhos, Senhor. Só alguém de confiança. Só alguém de confiança o Senhor ia colocar na sua casa para cuidar do seu povo. Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Isso é um privilégio, Senhor. Eu atendo o seu chamado, Senhor. Nunca mais abro a minha boca para falar isso, Senhor. Nunca mais. Eu rejeitei o chamado de Deus na minha vida. Eu pedi perdão para o Senhor.
Porque é a melhor coisa do mundo. A Bíblia fala que boa coisa é o episcopado. Boa coisa é. Por quê? Porque são os homens de confiança de Deus. Quem entende? Quem está comigo? Que vai amar a noiva, que vai cuidar da noiva. Nós não entregamos nossos filhos para qualquer pessoa. Amém? Então, não abra mão do chamado que Deus tem para a sua vida. Você vai dar conta para Ele. É privilégio servir a Deus, queridos. O que você está fazendo para Deus? Está fazendo para Deus. Deus te deu saúde, Deus te deu vida. Rodrigo ontem falou, né? Das garotinhas lá na igreja. Coisa mais linda, uma senhorinha de cabeça branca está no louvor. Eu fico babando ela. Eu falei para ela, como eu me alegro da sua coragem de estar aqui em cima ministrando louvor. Ela toda feliz, ela, pastora, você não tem noção de como eu estou feliz. Estou me sentindo útil. Eu falei, eu estou muito feliz porque você está aqui. E aí, o que você está fazendo para Deus? O que você não está fazendo que você deveria estar fazendo? Tem alguém querendo te esconder. Mas a gente vai dar conta para Deus de tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Amém? Não abra mão do seu chamado. Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Não vai dar para a gente ler o texto, anota depois você lê, porque é tremendo esse texto, mas ele é enorme e muito abençoador. Se der tempo, no final a gente declara ele. Amém? O Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Aleluia. Para de tentar se esconder e não deixe ninguém te esconder. Amém? Você é candeia. Então você é luz. Aleluia. Você é oliva. Você é candeia. Solucionadora de problemas. Resposta de Deus para a sua família. Você é visão 360 de Deus na sua família. Como assim ficar escondida? Vai deixar sua casa apagada para o inferno brincar? No escuro ninguém enxerga nada, vira uma bagunça. Tira uma peça do guarda-roupa sem acender a luz. É ou não é, né? A gente pega lá de baixo, lá, se você não está enxergando nada, você vai tirar uma... É isso que nossos filhos fazem pequeno, né? Ai, Nicolas, eu te arrumei o guarda-roupa. Ai, mãe. Puxou lá de baixo a camisa. Pegou o tênis lá do fundo. Se não tiver a luz, vira uma bagunça, querido. E a responsabilidade da luz, da candeia, na nossa casa é nossa. Amém? Você nasceu para iluminar sua casa, mostrar os lixos. A mulher que perdeu as dracmas, perdeu-a em casa. O que ela fez? Acendeu a candeia. Vocês devem conhecer essa tem até um esboço sobre ela. Ela perde uma pérola, né? E ela, na hora, ela corre lá, pegou a candeia para procurar. E, pasme, ela perdeu dentro da sua casa. Nossos maiores tesouros são perdidos dentro da nossa casa. É por isso que a gente tem que cuidar. Tá com a candeia acesa. Que é debaixo do nosso nariz que acontece. Aleluia. E aí o que ela faz? Ela varre a casa. Ela tira o lixo. Que ela vai procurar e ela começa a ver um monte de lixo. Sabe por quê? Porque onde tem lixo, tem bicho. Tirem os lixos e os bichos serão removidos. Se tiver coisa errada, mal resolvida, sem concordância, sem unidade, é alimento para bicho, é sujeira. E se a gente não varre a casa todo dia, o que acontece? Gruda. Quem está comigo? É fácil ou é difícil da faxina? Aí a gente tem que faxinar. Ah, Jesus, aí tem que botar tudo pro alto. Não dá trabalho? Aí você tem que fazer uma bagunça santa primeiro, para depois ficar... Dá um trabalho, não dá? Querido, Deus quer poupar a gente de trabalho. Não deixa juntar lixo. Coloca o lixo para fora todo dia. Amém?
Encontra logo aí sua dracma. Tem alguma coisa para resolver com alguém? Resolve logo. Tem que liberar perdão? Tem que liberar perdão, queridas. Não é uma opção. É uma ordem. Não dá bicho. Vai ficar com lixo no coração? Vai para a cadeia. Vai entrar dentro da prisão. Então libera. É uma atitude, não é um desejo. Uma atitude vence um desejo. Acabou. É um posicionamento. Amém? Uma atitude vence um desejo. Eu falo muito essa frase para mim mesma quando eu não quero fazer exercício físico. Uma atitude vence um desejo. Uma atitude vence um desejo. Levantei. Bora. Quando eu trabalhava no banco, né, eu levantava assim. Não tem outra opção, não tem outra opção, não tem outra opção, não tem outra opção. E ia me vestindo. Não tem outra opção. O Rodrigo falou, o que foi? Morada não, amor. Não tem outra opção, não tem outra opção, não tem outra opção. Vambora, vambora. Não tem outra opção, queridas. Tem que fazer. Ponto final. Acabou. É fácil? Não, mas tem que fazer. Acabou. E Deus vai nos dar a força necessária no caminho. Amém? Então, varre a casa. Todo dia varre a casa. Dá trabalho, mas é todo dia que tem que varrer a casa. Senão vai grudar. E aí, para fazer faxina é pior ainda. Amém? Não deixe foco de bicho na sua casa. Aleluia. A luz mostra o lixo, porque onde tem lixo tem bicho. Faz uma faxina hoje. Vê o que presta e o que não presta. Para quê? Para tirar o lixo e para fazer brilhar o que é belo. E é isso, né? Uma panela embaçada. Quem nunca teve uma panela embaçada aqui? Ruim, né? Dá uma sensação ruim, né, na gente, quando a gente não consegue arear, né? Às vezes na correria. Perde o brilho. Som. Perde o brilho. Perde a beleza. Uma casa suja. Pode ser linda. Perde a... É ou não é? Não é verdade? É isso que o inferno quer fazer com a nossa vida, queridos. Fazer a gente perder o brilho do Senhor. A gente é linda, favorecida, amada, protegida pelo nosso Pai, cuidada, sustentada, suprida. Aleluia! Mas o quê? Vai falando aí o que você é. Vai falando aí. Vai falando aí. Iluminada, isso aí. Inteligente. A gente tem a mente de Cristo, queridas. A gente tem o Espírito Santo, o professor de todas as coisas. Todas as jogadas do campo, o Espírito Santo nos dá. Os melhores passes, as melhores jogadas para a bola e no gol. Acabou. Acabou. Amém? Aleluia. Então, vê o que presta e o que não presta, bota para fora. Aleluia. Outra isca. Vai tentar roubar o seu óleo. Te apagar, te esconder, tentar roubar o teu óleo. O inferno quer que você abra mão do seu óleo, porque a única coisa que você precisa é de óleo para manter acesa. Se não tiver óleo, não tem luz, não ilumina. Então, cuidado, guarda teu óleo. Conversas que não te pertencem mais. Sabe? Pensamentos que não tem nada a ver com você, com a tua identidade mais. Cuidado, você risca para roubar teu óleo. É tudo isca, amizade, que não tem nada a ver com você. Que se não foi para influenciar, não presta. Se você não estiver preparada para influenciar aquela pessoa, não presta, porque vai te influenciar. Porque em um relacionamento, ou você influencia ou você é influenciado. Ponto. Alguém vai perder. Se não for ela, não vai ser eu. Eu meto meu pé. Lugares. É mesma coisa. Se você vai num lugar com uma proposta do Espírito Santo, é diferente. Porque a gente tem familiares que ainda não têm Jesus, a gente não pode, né? Então, Deus vai nos levar lá, mas com um propósito de iluminar aquele lugar. Então, não perca seu óleo. Não perca seu óleo com fofoca, com disse-me-disse, com mentira do inferno, sabe? Cuidado. Cuidado com pensamentos. Ah, mas fulano não olha para mim. Não sei o quê. Queridos, isso é para roubar teu óleo. Peraí. Você só tem um inimigo, que é Satanás e seus demônios. O resto é todo mundo amigo, queridos, mas não se conhece. Porque está todo mundo na mesma guerra. Está todo mundo na mesma guerra. E às vezes a pessoa te distratou, não é porque ela quis te distratar, é porque ela só tem esse pão para dar. E a gente dá o que a gente tem. Então dê para ela o pão que você tem. Aleluia! Alimenta ela para ela mudar. Mas não perca teu óleo. Amém? Aleluia. Aleluia. Seu óleo, o Espírito Santo é a sua vida. O Espírito Santo, ele é a sua vida.
O óleo capacita, impulsiona, aviva, gera fogo, despedaça o jugo, quebra o fardo, o peso. O óleo faz brilhar e cega os nossos inimigos. É por isso que a gente não pode abrir mão do óleo. Ele vale muito, tem dinheiro que pague. Amém? É o óleo que nos deixa de pé, é o Espírito Santo que nos deixa de pé, queridas. Não abra mão do Espírito Santo. Não abra mão do seu relacionamento com Ele. Ai, Nath, é difícil. É difícil, para mim também é difícil. Às vezes Ele nos chama de madrugada, né? A gente finge que está dormindo. Mas até parece, dá para fingir com o Espírito Santo, né? Um olho aberto, outro fechado. Ele está vendo. Mas se Ele está nos atraindo é porque Ele quer nos dar porção de óleo. Eu falo, Jesus, não desiste de mim, não. O Espírito Santo não desiste, não. Bate até eu abrir, Senhor. Bate na porta do meu coração. Não me sacode, Senhor. Me vira de cambalhota. Me vira do lado avesso. Mas eu não quero, não abro mão do óleo. Amém? Pede a Deus uma estratégia. Mas não abra mão do Espírito Santo. Não abra mão de ter o seu relacionamento com Deus, seu devocional, sua vida com Deus diária. A gente precisa disso, queridas. Quem multiplica o óleo da nossa botija é o Espírito Santo. É Ele que vai nos dar a porção para aquele dia. E quando a gente prioriza isso, nosso dia é outro. Porque tem óleo. Sabe uma porta que não tem óleo? Vai abrir? Mas aqui tem óleo, ó. É o nosso dia com o óleo do Espírito Santo. Então receba o óleo do Espírito Santo para o seu dia, amém? Receba, não abra mão do Espírito Santo por nada nem ninguém. Seu relacionamento tem que ser vivo. Amém? Abre o teu coração para Ele. Ele é o seu melhor amigo. Ele é o meu melhor amigo. Tem coisas que a gente fala para os outros, né? Que a gente quer desabafar, e o Espírito Santo fica assim, eu aqui, ó. Eu aqui, é só contar para mim. Muitas coisas, é só contar para Ele. Não vai precisar nem contar mais para ninguém. Que Ele já vai resolver, já vai te dar a saída. Às vezes a gente não tem saída porque a gente não dá para o dono, né? Para aquele que pode solucionar o problema. Amém? Ele tem todas as soluções que a gente precisa. Tá? Aleluia. O óleo não se compra, não se vende, não pegamos emprestado. O óleo é resultado, é fruto, é consequência de um posicionamento único e pessoal. É extraído de um relacionamento com o Espírito Santo. Amém? As 5 prudentes, né? As virgens, né? A parábola das 10 virgens. 5 tinham óleo, 5 não tinham. As 10 eram virgens. Eu acredito que as 10 eram, esses virgens, eram crentes. Só que 5 tinha lâmpada, mas não tinha óleo. Eram imprudentes. Não adianta ter lâmpada apagada. A letra mata, mas o espírito vivifica. Tem que ter óleo. Senão a lamparina apaga. Amém? E óleo é extraído de um relacionamento com o Espírito Santo. É por isso que quando você ouve alguém cantar, aleluia. É diferente de quando você ouve outra pessoa cantar. Porque não é o dom, é a unção. Não é o dom, é o óleo. Deus tem uma porção de óleo para você. Para quando você exercer o seu dom, pessoas serem salvas, serem libertas, serem curadas. Porque não é uma voz bonita que vai fazer a diferença, é a unção que está sobre a voz. O que faz a diferença ministerialmente na nossa vida é a unção. E isso só Ele pode nos dar. Então cava isso. Tenha sede por unção, tenha sede por óleo. Pede para Ele. Amém? Se for para a glória dEle, Ele dá. Por quê? Porque Ele ama se manifestar. Pelo contrário, Ele quer alguém para depositar. Quem está comigo? Você quer? Bora. Olha lá. Olha lá o caminho para a gente encontrar. Para a gente receber. Amém? Relacionamento com o Espírito Santo. Óleo não se compra. Seria muito fácil, querida. Transfere aqui tua unção. Transfere. Faz a dieta aí para eu emagrecer aqui. Vai para a academia aí para eu ficar bonita aqui. Para eu ficar durinha aqui. Queridos, é a mesma coisa. Simples, né? Mas profundo e real. Então, o óleo nós temos disponível. A gente só tem que ir na fonte. A fonte está jorrando. Amém? Vai para a fonte. Vai extrair teu óleo do Espírito Santo. É resultado, é fruto, é consequência. E é único e pessoal. Você é luz, você é cidadela, você é candeia acesa, você é oliva,
você é incendiada. O Espírito Santo habita em você e quer te encher. Enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. É uma ordem. Ele quer tanto nos encher, tanto, 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 que chega a ser uma ordem bíblica. Enchei-vos do Espírito Santo. Porque se a gente for cheio do Espírito Santo, ninguém segura a gente, queridas. O que vai ter difícil para a gente se a gente estiver debaixo do óleo? Nada. 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 Então, o que é a única coisa que a gente precisa ter na nossa casa? Óleo. Era o que a viúva tinha e não enxergava. Não tenho nada. Depois ela lembrou. Como se ela tivesse falado assim, eu não tenho nada. O profeta, mas o que você tem na tua casa? E quando ele perguntou para ela, ele sabia que ela tinha. Oh, glória! Tem gente que quer esconder o nosso óleo de Deus? Mas eu não sou capaz. Ei, peraí, tem óleo dentro de você. Aleluia! Quem está comigo? Oh, glória! Tem óleo dentro de você. Enchei-vos do Espírito. É para quem se encher, querido? É quem? Então, se a gente não tem óleo, a culpa é de quem? Tá aí. A gente que limita a nossa multidão. Lembra a primeira palavra que eu falei da multidão? A gente que limita a nossa multidão. Vai para a fonte. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero óleo. Senhor, eu quero cumprir todos os seus planos. Senhor, o que eu tenho que mudar? Senhor, o que tem que sair de dentro de mim? O que tem que entrar? Senhor, é isso. É assim, queridas. Não, mas isso aqui tem que sair. Então, eu vou obedecer. Acabou. Deus ordena. Amém? E o óleo desce. Quando a gente obedece, o óleo desce. Até combinou, né? Quando a gente obedece, o óleo desce. Glória a Deus. Aleluia. Acho que acabou. Acabou? Coloque-se de pé, por favor.